tinha 22 anos quando se tornou Shah do Irã, tinha um desafio significativo, que era garantir a estabilidade política após a abdicação de Reza Shah em 16 de setembro de 1941 e manter relações amistosas com os ocupantes anglo-soviéticos. Durante os 4 anos seguintes, entre 1941 a 45, o Irã teve que lidar com o impacto da ocupação aliada e das consequências da Segunda Guerra Mundial. Uma das características do início do seu reinado foi a tentativa de estabilizar a economia iraniana, especialmente com a importância do corredor persa para os suprimentos aliados que vinham da Índia Britânica, especialmente para a União Soviética. E o segundo fato foi que o povo iraniano enfrentou dificuldades econômicas, como a inflação e a escassez alimentar devido à guerra na Europa e na Ásia a partir de 1941. Na política externa, o Irã se tornou um aliado importante para os aliados. O fornecimento de petróleo e a importância estratégica da região eram essenciais para as continuidades dos esforços de guerra das potências aliadas. Em 1943, Stalin, Roosevelt e Churchill realizaram uma conferência em Teherã, no edifício da Embaixada Soviética na região, na capital, para abrir uma segunda frente na Europa, que seria a frente italiana. Apesar da ocupação do Irã, os aliados reconheceram a sua independência como um país soberano. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, os aliados começaram a se retirar suas tropas do Irã, mas a União Soviética relutou em sair do norte do Irã, apoiando movimentos separatistas no Azerbaijão iraniano e no Kurdistão iraniano. Então, em 1946, sob forte pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, os soviéticos retiraram suas tropas do Irã e o exército iraniano reprimiu as revoltas causadas pelos soviéticos. Esse foi um dos primeiros episódios da Guerra Fria, demonstrando a importância estratégica do Irã para a política global da época. Sob influência ocidental, especialmente dos americanos, foi tentada a democracia no Irã entre 1946 e 53. Mas nesse período, o Irã passou por um período de instabilidade política extrema, com sucessivas mudanças de governo, junto ao crescimento de partidos políticos nacionalistas e comunistas, como o Partido Tudeh, de orientação comunista apoiados pelos soviéticos, e crescer em popularidade entre o público. Paralelamente, os grupos nacionalistas que também surgiram na região, como seguidores de um político chamado Mohammad Mossadegh, que começaram a questionar o domínio estrangeiro sobre o petróleo iraniano. Nisso, o parlamento iraniano começou a pressionar por melhores condições nos contratos petrolíferos, mas os britânicos, que controlavam o petróleo iraniano, resistiram a isso. Nisso, em 1951, Mohammad Mossadegh foi eleito primeiro-ministro do Irã pelo parlamento e rapidamente ele iniciou o processo de nacionalização da Companhia Petrolífera Anglo-Iraniana, que era dominada pelo Reino Unido. O Reino Unido não aceitou isso e tentou reverter a nacionalização através da Corte Internacional de Justiça, mas acabou perdendo a disputa. Então os britânicos realizaram um bloqueio econômico à economia iraniana, e a economia iraniana enfraqueceu, aumentando a oposição interna no governo Mossadegh. O Shah Mohammad Reza Pahlavi, que inicialmente aprovava Mossadegh, começou a temer sua popularidade e crescente poder. Em 1952, Mossadegh tentou reduzir os poderes do Shah e convocou um
um referendo para dissolver o parlamento. Nisso, em agosto de 1953, os americanos e o Reino Unido, preocupados com a possibilidade de aproximação do Irã com os soviéticos e com a perda do controle do importante petróleo iraniano, planejaram derrubar Mossadegh. Então a CIA e o M16 organizaram, com o apoio do Shah, a Operação Ajax em 18 de agosto, e o exército do Irã, sob forte apoio dos americanos e britânicos e sob as ordens do Shah, prende Mossadegh, e em seguida o Irã volta a permitir a exploração de petróleo por empresas ocidentais, especialmente os britânicos e americanos. Nisso, o Shah fortaleceu seu regime, governando praticamente como uma semi-ditadura, reprimindo opositores e dando apoio ao Savak, a polícia secreta iraniana. Mas a Operação Ajax gerou um profundo ressentimento entre a sociedade persa, que passou a ser crescentemente anti-ocidental no período, alimentando um sentimento nacionalista e islamista que levaria à queda da monarquia iraniana anos depois. Em 1954, o Irã assinou um novo acordo para reabrir sua indústria petrolífera iraniana ao mercado internacional. O consórcio internacional foi formado e britânicos, franceses, americanos e holandeses dividiram o controle do petróleo iraniano. O Irã passou a receber uma parcela maior dos lucros, mas ainda não tinha controle total sobre o seu próprio petróleo. O Irã passou a se alinhar ainda mais aos americanos no Ocidente. Ele reconheceu o Estado de Israel, por exemplo, que era uma grande apoiadora dos americanos. Por volta de 1950 e nos anos 50 a 70, o Irã seria um grande aliado dos judeus israelenses na região do Oriente Médio, o que foi a prova do alinhamento do Irã com o Ocidente. Em 1955, o Irã aderiu ao Pacto de Bagdá, uma aliança militar anticomunista apoiada pelos americanos, que incluía, além do Irã, o Iraque, Paquistão, Turquia e Reino Unido. Além dos comunistas, o Pacto de Bagdá se unia contra o nacionalismo árabe, liderado e promovido pelo Egito de Gamal Abdel Nasser. Essa aliança aumentou a presença militar e econômica dos Estados Unidos no Irã. O Shah transformou o exército iraniano na maior e mais bem equipada potência do mundo islâmico no período, com cerca de 170 mil tropas, tanques modernos como o Centurion e veículos blindados americanos passaram a aparecer nas fileiras do exército iraniano. A artilharia foi modernizada com novos obuseiros e sistemas de defesa aérea. Na Força Aérea, que foi a bem mais expandida das Forças Armadas iranianas, já que Reza Pahlavi era um ávido aviador, foram alvos da maior reforma das Forças Armadas. Foram introduzidos os primeiros caças a jato, como F-86, e a aquisição de aeronaves de transporte e bombardeiros leves, além da construção de aeroportos civis em Teherã, Shiraz, Isfahan e outras regiões. A força naval foi expandida com a aquisição de navios de patrulha e destroyers. No final dos anos 50 e início dos anos 60, o Shah lançou novas iniciativas para acelerar o desenvolvimento econômico. Novas rodovias, ferrovias, barragens foram construídas. As áreas rurais foram eletrificadas. Foram construídas novas universidades e escolas técnicas. Mais iranianos foram levados ao exterior para estudar em universidades estrangeiras na Europa e nos Estados Unidos. Houve campanhas de vacinação em massa no Irã no período. No entanto,
A modernização beneficiou quase sempre as elites urbanas somente. Já a massa, a classe mais pobre, enfrentava dificuldades. Na política externa, o Irã recebeu bilhões de dólares de ajuda militar e econômica dos Estados Unidos, se tornando um aliado estratégico de alta importância no Oriente Médio. As relações com os soviéticos permaneceram tensas. O Irã reprimiu qualquer movimento pró-soviético dentro do país. Em 1960, o regime do Shah organizou eleições parlamentares fraudulentas, garantindo que apenas candidatos leais ao governo do Irã fossem eleitos, gerando insatisfação entre os críticos do governo, moderados, nacionalistas e religiosos. Estudantes universitários começaram a organizar protestos contra a repressão política do Shah. Os setores da classe média se sentiram excluídos dos desenvolvimentos econômicos do país. Os clérigos xiitas, incluindo o Ayatollah Ruhollah Khomeini, criticaram constantemente a ocidentalização do país e a perseguição xiita dentro das suas fronteiras. Nisso, a partir de 1961, o governo americano pressionou o Shah a implementar reformas políticas e sociais, temendo que a insatisfação popular interna levasse a um levante comunista dentro do Irã. Nesse mesmo ano, o Shah nomeia o moderado Ali Amini como primeiro-ministro. Amini introduziu algumas medidas, como uma leve reforma agrária, distribuindo terras para os camponeses, mas sem desafiar os grandes latifundiários. Tentou reduzir os gastos militares para equilibrar as finanças públicas, o que desagradou os militares e permitiu uma oposição política limitada. Porém, apesar dessas tentativas, Amini perdeu o apoio do Shah e foi forçado a renunciar ao cargo em 1962. Com a saída de Amini, o Shah assumiu um papel mais autoritário. A Savak perseguiu os comunistas, nacionalistas e clérigos xiitas ligados a Khomeini. Khomeini foi exilado na França e só retornaria em 1979. Então, em 1963, o Shah lançou um programa de reformas estruturais, incluindo mudanças na agricultura, indústria e direitos das mulheres, iniciando a Revolução Branca, iniciando uma reforma agrária e abolindo o feudalismo, vendendo terras para os camponeses. Isso tornou possível para 1,5 milhão de famílias camponesas, que antes eram quase escravas, possuir terras, e trouxe a liberdade econômica para 9 milhões de iranianos, o que era 40% da população do Irã na época. Foi introduzido um programa de nacionalização e reflorestamento, criando 70 mil acres, cerca de 284 km² de cinturões verdes ao redor das cidades e nas bordas das principais rodovias. Empresas estatais foram vendidas para empresas privadas. As mulheres ganharam o direito ao voto, o que foi criticado e mal visto por alguns clérigos. Foi criado um programa de alfabetização em massa. Corpos de saúde foram formados. Os recursos hídricos foram nacionalizados. Nisso, em 1978, no fim da Revolução Branca, havia mais de 18 mil km² de terras irrigadas. Foi iniciado um massivo programa de modernização urbana, construindo banheiros públicos, escolas e bibliotecas, instalações de bombas de água e geradores de energia para água corrente e eletricidade nas grandes cidades. Foi introduzida educação gratuita e obrigatória para as crianças. Foi garantido a alimentação gratuita para mães carentes com filhos recém-nascidos e aos 2 anos de idade.
foi introduzida a Previdência Social e o Seguro Nacional, que garantiam a aposentadoria para os iranianos aposentados. Com isso, o Irã teve um boom econômico nos anos 60. A economia cresceu rapidamente. Houve uma pequena revolução industrial no Irã na época. As instalações portuárias foram modernizadas. A ferrovia transilhaniana foi expandida. As estradas que ligavam as grandes cidades foram asfaltadas. Muitas pequenas fábricas foram abertas, especialmente focadas em roupas, processamento alimentar, cimento, telhas, papel e eletrodomésticos. As fábricas maiores passaram a construir têxteis, máquinas, ferramentas e montagens de automóveis. E o Irã passou a ser um grande produtor de automóveis, produzindo cerca de 160 mil automóveis por ano. As instituições educacionais também cresceram. A matrícula nos jardins de infância cresceu de 13 mil para 221 mil. As escolas primárias de 1,5 milhão para 4 milhões. As escolas secundárias de 370 para 741 mil. E as faculdades de 25 mil estudantes para 145 mil. Foram construídas centenas de escolas. O número de faculdades foi expandido para 25. As novas escolas instituíam o ensino secular e minaram o controle xiita sobre a educação. A taxa de alfabetização subiu para 42%, o que era antes 26%. Novos direitos foram dados às mulheres, que passaram a ganhar o direito ao voto, o dinheiro de concorrer a cargos eletivos e de servir como advogado e juízas. O Irã, nos anos 60, teve um crescimento econômico de 10% ao ano. Militarmente, o Shah investiu na expansão do exército iraniano, investindo pesadamente na aviação militar e civil. Foi comprado caças F-14 com 79 unidades, caças F-5 com mais de 140 unidades, aviões de treinamento RF-4 e RF-5, helicópteros Cobra, aeronaves de transporte C-150 Hércules e Boeing 747. Foram comprados 707 unidades de tanques Cheftain, tanques M60 com cerca de 460 unidades, veículos blindados M113, sistemas de mísseis antitanque, diversos orbuseiros autopropulsados. A marinha foi expandida com o adquirimento de destroyers classe Sun, com mísseis e canhões avançados, fragatas classe Pashandor, submarinos leves e outros equipamentos. Nisso, o Irã se tornou a segunda maior potência militar do Oriente Médio, atrás apenas de Israel, e a maior potência do mundo islâmico, militarmente falando, em 1979, a era do seu fim. Em 26 de outubro de 1967, o Shah Mohammad Reza Pahlavi foi oficialmente coroado Shahanshah do Irã, Rei dos Reis, o Imperador do Irã. Apesar do boom econômico, a repressão da SAVAK, a oposição continuava forte. Comunistas e a oposição xiita foram alvos do poder da repressão real e foram alvos de prisão e execução. Nisso, revolucionários xiitas fundaram os Fedaim al-Islam, ou lutadores do Islã, e passaram a realizar ataques ao governo. E mesmo fora do país, Khomeini continuou a enviar mensagens contra o regime Pahlavi, ganhando apoio entre os clérigos xiitas. No mês de outubro de 1971, o Shah organizou uma das celebrações mais extravagantes da história humana, o Festival dos 2.500 anos do Império Persa, nas ruínas de Persépolis.
a grande cidade de Dário. Vários líderes mundiais foram convidados. O Shah mudou o calendário islâmico da Hégira de Maomé para o calendário que se iniciava na coroação de Ciro o Grande, 559 a.C., como Shahanshah, e em 1971 se tornou o ápice do poder do reinado de Mohammad Reza Pahlavi. Em 1972, o Irã era considerado o quinto maior entre o ranking dos países mais poderosos do mundo. Porém, com a crise do petróleo de 1973, quando os árabes, por causa da guerra do Yom Kippur entre Egito e Síria contra Israel, embarcaram petróleo para bloquear as reservas petrolíferas ocidentais devido ao seu apoio aos israelenses, beneficiou drasticamente o Irã. O orçamento iraniano quadruplicou entre 1973 e 75. No entanto, a rápida modernização e a rápida riqueza causada pela crise do petróleo criaram uma grande inflação e um aumento na corrupção. E muito pouco veio para a classe popular, que não se beneficiou do crescimento visto pela crise do petróleo. E a partir de 1974, o regime dos Shahs se tornou ainda mais autoritário. A polícia secreta, SAVAK, intensificou prisões, torturas e execuções de opositores. Qualquer crítica ao governo foi proibida. Os partidos políticos foram destruídos e o parlamento esvaziado em 1975, quando Mohammed aboliu o sistema multipartidário do Irã e criou o partido Rastakhiz, o partido único que todos os cidadãos eram obrigados a apoiar e a seguir para não terem sanções do Shah contra eles. Isso aumentou o descontentamento popular contra o Shah, e com o fechamento político legítimo, a oposição adotou táticas agressivas. Guerrilhas comunistas, nacionalistas e xiitas começaram a cada vez mais a fazerem guerrilhas. Universitários organizaram manifestações contra o regime Pahlavi. Khomeini, mesmo no exílio, continuava a influenciar as massas. Junto a isso, nas relações exteriores, as tensões com o Iraque, devido às tensões petrolíferas no sul, na fronteira sul Iraque e Irã, começaram a surgir entre o novo líder do Iraque, Saddam Hussein, e o Irã Pahlavi, mas foram assinados acordos de pacificação e amizade entre os dois. E uma guerra não aconteceria na era de Pahlavi, mas ela aconteceria. No final da década de 1970, entre 1976 e 88, a economia iraniana se deteriorou e se destruiu rapidamente, e o boom econômico acabou. A inflação fez o custo de vida ficar muito alto. A corrupção ficou generalizada. O desemprego cresceu devido à migração rural para as cidades e à falta de empregos. E a partir de 1977, o regime Pahlavi passou a entrar em declínio. Clérigos xiitas liderados por Khomeini faziam pregações constantes contra as políticas pró-ocidentalização do país. Nacionalistas e comunistas promoviam atentados contra o regime. E devido à pressão externa americana, o Shah foi forçado a permitir manifestações pacíficas. Mas isso permitiu a oposição ganhar poder contra ele. E a partir de janeiro de 1978, quando o governo publicou um jornal acusando Khomeini de ser traidor do Irã e de ser contra o progresso do país e levar o país ao caos com suas ideias, e acusando Khomeini de ser um falso religioso, irou os apoiadores do clérigo. Nisso, manifestações passaram a ocorrer em Congo, onde Khomeini era bastante popular.
O governo do Shah reprimiu violentamente os protestos, resultando em mortes. Porém, seguindo o ritual xiita, a cada 40 dias seguia o ritual xiita de luto, ampliando o sentimento revolucionário xiita. Devido a isso, em setembro de 1978, o exército iraniano abriu fogo contra manifestantes em Teherã, matando centenas. Esse massacre destruiu o resto da credibilidade do Shah. Entre outubro a novembro, ocorreriam greves gerais. O país foi paralisado, milhões foram para as ruas. Isso em 16 de janeiro de 1979, com câncer, Mohammad Reza Pahlavi vai para o exterior. Ele nunca mais voltaria para o Irã. Vendo o Shah fora do Irã, as manifestações cresceram. Nisso, no fim de janeiro, o governo do regime Pahlavi cai. E em 1º de fevereiro de 1979, Khomeini retorna ao Irã e é recebido por milhões em Teherã. Nisso, o exército de governo encurralado declara neutralidade. O governo e os apoiadores da monarquia iraniana vão para o exílio. E no dia 11 de fevereiro de 1979, a milenar monarquia iraniana é abolida. Um governo provisório foi formado, que em um referendo de abril de 1979, 98% dos iranianos votaram pela criação da República Islâmica do Irã. Em seguida, em maio de 1979, se inicia expurgos dentro do exército e dos políticos ligados ao antigo regime que ainda estavam dentro do território iraniano. Em julho, foi criada a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. As forças armadas foram aparelhadas pelo governo e se tornaram as Forças Armadas da República Islâmica do Irã. Foi iniciada a construção de uma nova Constituição e substituía a de 1906. No exterior, a queda da monarquia iraniana foi percebida com surpresa pelo mundo. A tensão do novo regime com o Ocidente aumentou, e em 4 de novembro de 1979, estudantes islâmicos apoiados por Khomeini invadiram a embaixada americana em Teherã e fizeram 52 americanos reféns. O evento marcou a ruptura definitiva entre Irã e os Estados Unidos. E em 5 de dezembro de 1979, uma nova Constituição foi outorgada. A teocracia foi oficializada. E o Ayatollah Khomeini foi instaurado como líder supremo do Irã, o que iniciaria uma nova era para o país. E ela se iniciaria de forma sangrenta. Se querem saber o que ocorreu posteriormente, se inscrevam nesse canal, fique com Deus e até a próxima.